tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os melhores lanches para quem tem 60 anos ou mais. Muitas pessoas não lancham direito, pulam essa refeição em alguns momentos e isso pode impactar na sua digestão, nos seus músculos, na sua energia, no açúcar do sangue. Então eu vou te falar quais são os erros mais comuns e o que você deve priorizar nesse momento. Você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem e você tem hábito de lanchar no dia a dia? É uma refeição que você organiza, que você planeja ou é, assim, o que dá vontade na hora, dependendo de onde você tá, você se vira? Assim, uma coisa mais improvisada. Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. E se você conhecer alguém que vai gostar desse vídeo, se interessa por esse assunto, compartilha esse vídeo. Vamos ampliar nossa corrente do bem. Se você puder, também deixa sua curtida, tá? Isso é muito importante pra mim aqui no canal. Claro que lanchar sempre é importante, né? Pra criança, pra jovens adultos, mas com certeza quando a gente passa dos 60 anos, isso pode se tornar ainda mais específico e mais importante, porque algumas mudanças fisiológicas podem acontecer. Muitas pessoas vão perdendo apetite conforme vai passando a idade, então as refeições grandes tendem a ficar um pouco menores, a digestão pode mudar e muitas pessoas acabam levando muitos períodos de tempo sem comer, ficam horas e horas e horas sem se alimentar direito. Ou então se alimentam errado, e vou te falar os principais erros. Aí pode acontecer ter queda de energia, tontura, fraqueza, pior controle do açúcar do sangue e perda de massa muscular. A gente sabe que a sarcopenia, a perda de massa muscular fisiológica, né, digamos assim, é uma coisa que acontece com muitas pessoas com mais de 50, 60 anos e a gente tem que prevenir isso. E um lanche correto pode te ajudar também de forma complementar nesse sentido. Então, quais são os principais erros que muitas pessoas cometem? Primeiro erro principal é pular o lanche, né? Tem gente que se esquece, se distrai ou não tem tanto apetite e acaba pulando essa refeição. E existe também um erro muito comum que é simplificar demais essa refeição no sentido de comer alimentos monótonos, repetitivos e mais calóricos, mas sem um perfil nutricional robusto, como, por exemplo, o lanche é café com bolo, café com pão, café com bolacha, café com biscoito. Isso vai gerar um pico de açúcar no sangue nesse momento e uma queda logo em seguida, porque são carboidratos de alto índice glicêmico, uma quantidade às vezes grande naquele momento, né, de uma forma mais condensada. Então o açúcar vai passar rápido da corrente sanguínea, do intestino para a corrente sanguínea, e isso pode dar um pico de insulina que faz com que o açúcar do sangue caia depois. Então fica um ciclo vicioso que dá até mais fome. Ah, Patrícia, mas eu não como bolo, eu não como doce, eu como biscoito, creme cracker. Ele também é rico em carboidrato, pão francês puro, ou com um pouquinho só de manteiga, também pode dar esse mesmo impacto ruim. Outro erro comum é comer, por exemplo, só uma fruta sozinha. Tem gente que fala assim, vou comer só uma maçã, ou vou comer só uma banana. Não é que isso seja ruim, não é que seja um alimento, né, contraindicado, mas muitas vezes essa fruta sozinha não sustenta a sua saciedade naquele momento, porque, mais uma vez, é uma quantidade pequena de carboidrato, pequena de fibra, e pode dar para você também a mesma forma esse desequilíbrio metabólico, no sentido de que pode fazer com que você rapidamente sinta fome. Inclusive, a gente fala, eu como uma maçã e sinto muita fome depois, porque é o mesmo esquema, né? Não consegue sustentar, é só um carboidrato ali, não tem uma fibra, não tem uma proteína, não tem uma gordura boa. Outro erro, muitas vezes, também é comer algum alimento teoricamente saudável, achando que é um alimento saudável, mas não é. Por exemplo, creme cracker integral, bolacha integral, iogurte, mas um iogurte lotado de açúcar, bem gorduroso, sem se preocupar com a qualidade daqueles iogurtes de fruta, mas que são industrializados, não naturais, ou até mesmo barrinha de cereal, daquelas que são super ricas em açúcar, em xarope de glicose. Então não é que a pessoa não esteja com uma boa vontade ali querendo fazer a coisa certa, mas às vezes a falta de conhecimento faz com que ela não faça escolhas melhores. Já vamos falar do que um bom lanche deveria ter para a grande maioria das pessoas, não tem que ser nada complicado. Quando você pensar num lanche bom, o ideal é que você pense em 3 nutrientes: proteína, fibra e gordura boa. Porque a proteína vai te ajudar a preservar a massa muscular e prevenir a sarcopenia, ela ajuda também na saciedade. A fibra e a gordura boa ajudam a controlar o açúcar do sangue, a controlar a saciedade, ajudam a controlar o trânsito intestinal. Muitas pessoas com mais idade têm tendência a ficar mais constipadas. Então, acrescentar as fibras nesses horários e a gordura boa também é bem interessante. Então, vamos pensar em alguns exemplos práticos, né? Para você já pensar em como acrescentar isso no seu dia a dia.
O ovo é uma ótima opção para as pequenas refeições, para o lanche, por exemplo. Então você pode acrescentar ovo cozido, ovo mexido, até mesmo ovo, entre aspas, frito no micro-ondas. Pode ser uma boa opção. E aí, se você quiser acrescentar junto do ovo, uma fruta é uma ótima opção, porque às vezes você pensa só uma maçã, é pouco. Mas de repente, se você come um ovinho cozido e você come uma maçã, é uma boa. Inclusive, você pode fazer uma panquequinha de banana. Então, tem uma receita bem legal aqui no canal, que foi uma das minhas receitas campeãs, em que a gente bota coco ralado, banana e ovo, fica super deliciosa. É uma ótima opção para o lanche da tarde. O pão também pode ser uma opção boa, desde que seja um pão de boa qualidade. Você pode fazer os seus pães. Eu tenho muitas receitas aqui no canal de pão integral, pão low carb. Ou se você for comprar um pão, justamente, né? Observa o rótulo. O ideal é que os primeiros ingredientes sejam, de fato, as farinhas com mais fibras, farinhas integrais. Às vezes, lá no rótulo vem dizendo que o pão é integral, mas a proporção de farinha integral é muito pequenininha. E não é tão nutritivo assim. E aí, nesse pãozinho, você pode acrescentar uma pastinha de ricota com frango, ricota com atum. Você pode colocar uma pastinha de ovo mesmo. Você pode colocar uma maionese de abacate. Eu tenho uma playlist aqui de pastinhas, patês e maionese que podem te ajudar bastante nesse sentido. Outra opção muito prática são as vitaminas, né? Elas são opções, é uma opção que você consegue variar bastante no dia a dia, porque se você modifica alguma fruta ou algum tipo de outro ingrediente, a gente muda o sabor muito facilmente. Normalmente, para uma vitamina ser saudável, ela precisa de um líquido, né? Que pode ser um leite vegetal. Se você não consome leite, quer consumir leite vegetal, eu tenho uma playlist aqui de leites vegetais, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Você pode acrescentar whey protein, proteína vegetal em pó, se você não consome laticínios. E aí você pode colocar uma fruta da sua preferência, por exemplo, uma maçã, uma banana. Você pode acrescentar um pedaço de manga. Enfim, a fruta que você mais gosta aí no dia a dia para as suas vitaminas. E uma fruta vermelha, né, que teria até menos carboidrato. E uma fonte de fibras, ou linhaça, ou chia, ou psyllium, ou farelo de aveia. Isso alimenta muito, dá muita saciedade e é bem interessante. Outra coisa interessantíssima para você consumir no lanche da tarde é o iogurte natural. Eu tenho aqui no canal um vídeo ensinando como preparar em casa, que é mais econômico, você sabe tudo que tem nele. E aí, nesse caso, você pode até bater com a fruta, se você quiser, por exemplo, com morango para tornar o seu iogurte de morango, com a banana para tornar o seu iogurte de banana, sem precisar acrescentar açúcar e 100% natural, né? Muito mais saudável. E eu também gosto de no iogurte acrescentar ou a semente, mais uma vez a chia ou a linhaça, ou até mesmo outras sementes para enriquecer, semente de abóbora, de gergelim. Fica bem interessante. Semente de girassol, cada uma delas tem um perfil um pouquinho diferente, mas elas sempre trazem micronutrientes muito interessantes, magnésio, zinco, vitamina E, fibras. Então, enriquecer essa refeição é muito interessante pra gente nesse sentido também. E outra opção legal também é a gente pensar que a gente pode fazer um pudim de chia, né? Não sei se você já ouviu falar, eu tenho muitas receitas que eu chamo de receitas de potinho aqui no canal, em que a gente mistura algum líquido com a chia e aí você pode botar o café, você pode botar cacau, você pode botar baunilha, ou você pode bater uma fruta junto com esse leite ou com essa bebida vegetal antes de acrescentar a chia e levar para hidratar, vai ficar com uma textura, uma consistência de pudim, fica super interessante. Claro que também pode ser a opção de você fazer uma crepioca, que seria uma opção mais interessante, inclusive, se você gosta de uma coisinha salgada à tarde, modulando a quantidade de tapioca, porque a tapioca dá aquela textura de pão de queijo elástica, né, interessante, mas o problema é que muitas pessoas que fazem tapioca na frigideira jogam um pote, assim, um pacote, fica uma tapioca bem grossinha e muito calórica. Então, o ideal é justamente você fazer com ovo, porque se você pega um ovo e bate, bota 2 colheres de sopa de tapioca, bate, um pouquinho de chia ou linhaça e dora ali, bota um pouquinho de queijo, fica super nutritiva, bem elástica, bem saborosa, mas com muito menos carboidrato e dá pra matar aquela vontade que a gente gosta. Esse horário do lanche da tarde também é um horário muito bom pra gente acrescentar as oleaginosas, que são as nozes, amendoim, pistache, castanha de caju, castanha do Pará. Não precisa acrescentar todas essas. Você pode escolher as que forem mais econômicas ou mais tradicionais da sua região. Inclusive, me conta aí se na sua região as pessoas têm hábito de consumir. E normalmente a gente casa com alguma coisa, porque elas são bem nutritivas, só que o ideal também não é exagerar, porque elas são densamente calóricas. Então, normalmente uma porção de 15 gramas, assim, é uma porção interessante. 15 até 30 gramas pode ser uma opção interessante, dependendo do cômputo do seu dia total. E aí você pode acrescentar ou com iogurte, ou com a fruta, ou até mesmo bater na vitamina. Tem gente que não gosta de comer, mas batendo vai bem.
Fica realmente a seu critério. O ideal é que esse intervalo do lanche seja justamente entre o almoço e o jantar. Então vamos supor que você almoça 1 da tarde e você depois vai jantar às 8, o ideal é que seja nesse intervalo, umas 4 horas mais ou menos, para que você tenha, né, um período de gestão do almoço e depois que você consiga sustentar bem até o jantar. Inclusive, muitos estudos já falam que as pessoas que lancham à tarde, um lanche equilibrado, podem chegar no jantar com menos fome e com isso podem conseguir controlar mais essa refeição do fim do dia. Isso é muito importante para você dormir melhor, evitar refluxo, naquelas refeições muito pesadas, muito carregadas à noite, né, com muito volume de comida, podem prejudicar o refluxo para muitas pessoas. Ajuda a controlar o açúcar do sangue também e o próprio processo de emagrecimento. Então, como vai te ajudar a controlar o seu jantar depois do lanche da tarde correto, pode ser um excelente aliado para você. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de lanchar, se você vai mudar alguma coisa no seu lanche, que horário você costuma lanchar, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!